A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Irmãos, vamos dar continuidade então no nosso estudo no livro dos Salmos. Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: "Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares, firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória." Nós estamos estudando a palavra do Senhor nos últimos 2 sábados a respeito do livro dos Salmos. Então, os irmãos já sabem que esses salmos, eles são salmos que nós chamamos de salmos messiânicos, porque além da realidade imediata do escritor, nós temos a profecia que se cumpriu na pessoa de Cristo. Então, nós vimos que no Salmo 22, Jesus Cristo nos é apresentado como o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. Nós vemos ali a morte, o sofrimento de Cristo. Pois nós olhamos para o Salmo de número 23, que aponta Jesus Cristo como o grande pastor, aquele que cuida das ovelhas. Então, até agora nós vimos que Jesus, ele não só deu a vida por nós, como ele também cuida de nós. E o Salmo de número 24, que nós vamos meditar na noite deste dia, diz que Jesus Cristo, ele é o supremo pastor, aquele que voltará para as suas ovelhas. E diante desta realidade bíblica, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem esperado a volta de Cristo? Você, quando olha para as Escrituras e lê e medita, você tem aquele desejo ardente de ver Jesus Cristo? O fato é que todos nós esperamos alguma coisa. Todos nós, em algum momento da vida, estamos esperando por algo. De repente, se eu perguntar para alguns de vocês aqui, alguns de repente estejam esperando a maioridade. Alguns querem logo fazer 18 anos. Iludidos, né? Pensando que isso vai mudar alguma coisa. Muda, a responsabilidade aumenta. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Agora eu tenho 18, agora você vai trabalhar. Agora você vai trabalhar. De repente outros de vocês estejam esperando aí um início de um relacionamento. Aqueles que já estão no relacionamento, de repente estão esperando um casamento, estão esperando naquela pessoa que Deus preparou para você, que vai ser seu companheiro, sua companheira o restante da vida. Outros, de repente, estejam esperando aquela notícia agradável de que o teste deu positivo e a sua esposa está grávida. Você vai ter um filho. Muitos estão nessa expectativa. Todos nós esperamos alguma coisa. O problema é que dentro dessas expectativas que nós estamos esperando, muitos de nós deixamos de lado aquilo que, na verdade, é o que deve reger a nossa vida. Esperando muitas coisas, nós deixamos de lado, o próprio Deus e a sua palavra. Muitas de nós estamos esperando coisas que são até mesmo justas, queridos. Ninguém pode dizer que esperar de repente o emprego, aquele telefone tocando, você sendo convidado para uma entrevista de trabalho, de repente ninguém pode dizer que esse é um desejo ruim,
Ninguém pode dizer que essa sua espera é pecaminosa. Ninguém pode dizer que aquela pessoa que se formou, espera um bom emprego e quer comprar os seus bens, ter a sua casa, ter o seu carro, ninguém pode dizer que isso é, na verdade, uma expectativa que seja ruim perante Deus. Não, são esperanças, são expectativas boas que nós temos. O fato é, o que tem sido prioridade na sua vida, o que você tem esperado. Nós cantamos um hino aqui que diz: ansioso espero a sua volta. Eu, quando ouço esse hino, minha vontade é parar com tudo e ficar ouvindo e cantando esse hino. Enquanto tocava, eu falei: acho que eu vou cancelar o culto e vamos todo mundo para o céu logo. É bem melhor do que ficar aqui, não é? Mas você tem esperado, meus irmãos, a volta de Jesus? 1 Pedro 5,4 diz que Jesus é o supremo pastor e que Ele vai se manifestar às suas ovelhas. De repente você tem algum artista que você goste, de repente tem alguma pessoa que você assiste com frequência no YouTube, você acompanha nas redes sociais, e às vezes você fica esperando: poxa, se eu tivesse de repente a oportunidade de ver essa pessoa, de dar um abraço nessa pessoa, vê-la pessoalmente seria tão jóia, seria muito bacana. Mas você tem esse mesmo pensamento quando a pessoa é Jesus Cristo? Quando você fecha seus olhos e está orando e imagina Jesus Cristo, como você imagina que será? Olha a imaginação que você tem de Jesus Cristo como pessoa, aquele que vai te receber em sua casa. Então nós, dentro desse contexto de esperas e de expectativas, vamos então adentrar propriamente o Salmo. Este Salmo, ele é o primeiro dos salmos litúrgicos, que são salmos que o povo judeu cantava durante o seu culto. São 11 ao total. O Salmo de número 24, ele é o primeiro salmo litúrgico, mas esse salmo ele nos traz três realidades que parece que estão desconexas. Nós olhamos aqui do verso 1 ao verso 2, ele está tratando da soberania de Deus, e de Deus como Deus é todo poderoso, Criador do céu, da terra e de tudo que nele há. Mas do 3 ao 6, ele muda completamente o seu contexto e ele começa a tratar então da santidade de Deus. Como que nós podemos buscar esse Deus que é santo? Será que eu posso olhar para esse Deus e da forma que eu estou, eu posso adorar esse Deus? Existe uma canção que nós muitas vezes erroneamente cantamos que vem assim como está para adorar. Não, meus queridos, não é assim. Nós não podemos chegar da maneira com que nós queremos na presença de Deus para adorá-lo. Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, aquele que não tem a verdade em si, que ainda não foi convencido pela verdade, ele não tem condições de adorar a Deus. Mas a gente vê na parte final deste salmo que aí ele fala da majestade de Deus, ele fala dos portais que são abertos para que entre o Rei da Glória. Mas afinal, quem é esse Rei da Glória? Eu quero meditar com vocês hoje a partir dessa primeira perspectiva, que é a soberania de Deus. Versículo 1 e 2 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e o que neles vive, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. O Senhor nosso Deus, Ele não é somente o Criador desse universo, Ele é o Criador desse universo, Ele é o mantenedor da terra, Ele é, na verdade, o grande proprietário de tudo que nós vemos, de tudo que nós sentimos. Não há 1 milímetro sequer nesse universo, em toda a extensão do cosmos, que Deus não possa apontar o dedo e dizer: é meu, isso me pertence. Não existe 1 centímetro sequer que Deus esteja alheio, que Deus não tenha autoridade para poder dizer: fui eu quem fiz, isso é meu, isso me pertence. Os pássaros estão voando e esses pássaros são de Deus. O azul do céu, as correntezas das águas são de Deus. O mais alto do monte é de Deus. Não existe nada que não seja de Deus. E o motivo é bem simples, meu irmão. A palavra diz que o Senhor, pois foi Ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre a terra. Deus tem autoridade para falar que o universo é dele pelo motivo simples de que foi Ele quem o criou, pelo poder da sua palavra. Ele é o único que pôde dizer: haja luz e houve luz, pelo seu fiat, pela sua palavra, pelo poder da sua palavra. A palavra que está
registrada no livro do Gênesis é a palavra bara, que significa trazer à existência algo que não existe. O ser humano ele não tem poder de criar coisas. O ser humano, pela graça de Deus e pelo que Deus lhe concedeu, ele pode simplesmente transformar coisas em outras coisas. Ele tem a capacidade dada por Deus de pegar um minério, de pegar qualquer outro material, qualquer outra obra-prima, qualquer outra coisa que foi criada por Deus e transformar aí sim em um material. Mas o ser humano e nenhum outro ser criado tem o poder de criar alguma coisa. E acontece que Deus ele não somente criou o universo, mas ele tem autoridade para mudar o funcionamento do que quer que seja. Nós vemos isso nas grandes catástrofes, nas grandes tragédias naturais, como Deus tem poder de levantar os mares, como Deus tem poder de trazer ventanias terríveis que desolam, que acabam com cidades, com países inteiros. Isso é o poder de Deus. Mas a palavra do Senhor nos deixa claro que Deus ele não é soberano somente às coisas, Ele é soberano também sobre as pessoas. A palavra do Senhor diz que é Ele quem opera em vós tanto querer quanto realizar. É Ele que opera em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade, não é segundo a nossa boa vontade. Já pararam para imaginar o que é isso? Não há 1 milímetro fora do ser humano em toda a extensão do cosmos que Deus não possa mudar, e também não há 1 milímetro dentro de nós que Deus não possa mudar. Esse verso está dizendo que Deus ele tem poder para entrar em você e mudar a sua vontade. Ele muda o que você quer, Ele muda os seus sonhos, Ele muda os seus planos, Ele muda os seus desejos. Se eu perguntar para algum de vocês aqui, antes da conversão de vocês, os desejos eram totalmente diferentes. Você de repente estava pensando numa grande carreira, você estava pensando na sua família, você estava pensando que agora é o meu momento de estudar, é o meu momento de ganhar dinheiro, e de repente Deus entrou na sua vida e Ele mudou o seu querer. Hoje você quer ser um missionário, hoje você quer ser um pregador da palavra, hoje você quer servir. Antes você queria usar o seu sábado para ir para festas, para ir para outros lugares, mas hoje não. Hoje você quer vir para a casa do Senhor, aprender da palavra dEle, quer investir uma tarde de sábado na vida de crianças que não têm aquilo que você tem, que você acha e você tem certeza que elas precisam também daquilo. E não pense, meus irmãos, que isso vem de nós. É Deus que opera em nós o querer. Quando você levanta da sua cama pela manhã e você pega a sua Bíblia, saiba que existe uma força sobrenatural, o Espírito Santo de Deus te impulsionando a fazer aquilo. Porque o homem é naturalmente apartado das coisas de Deus. Deus é soberano e a palavra dele nos deixa claro que ele não precisa da nossa autorização para nada. Acontece que do verso 3 ao verso 6, ele mudou, na verdade, aquilo que ele estava dizendo e saiu da soberania de Deus, mas ele continua em um outro atributo de Deus. E aí Davi começa a falar da santidade de Deus, porque esse hino era cantado enquanto os judeus levavam a arca para Jerusalém. Este é o contexto, eles cantavam esse hino enquanto eles marchavam com a arca, e vocês sabem que no Antigo Testamento a arca é ali onde estava a presença de Deus, não era qualquer pessoa que tinha acesso à arca, não era qualquer pessoa que poderia entrar no lugar santo, tinha que ser um sacerdote consagrado, ele tinha que ser um cumpridor da lei, ele não poderia chegar de qualquer maneira na presença de Deus, a ponto que se houvesse algum pecado não confessado, se houvesse algum pecado que não tivesse sido oferecido um sacrifício, esse sacerdote lá mesmo ficava, ele não voltava, e agora nós vamos tratar da santidade de Deus, porque ele diz: quem poderá subir ao monte, quem poderá entrar no lugar santo? Vocês se lembram que o grande legislador Moisés estava no deserto quando ele de repente olhou uma sarça que pegava fogo, mas essa sarça não se consumia, e Moisés ele disse: eu vou lá ver o que é. E na hora que ele chegou, se aproximou daquela sarça, ele ouviu uma voz dizendo que tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E a terra santa ali, nós não estamos falando do espaço geográfico. A terra santa, o lugar santo que ele está, é a presença do Senhor. A presença do Senhor
é algo santo, nós não podemos chegar da forma como nós queremos, nós não podemos ficar à vontade, como nós chegamos no culto, como se nós dominássemos o pedaço, e nós ouvimos a palavra de Deus como se a pessoa estivesse contando uma história de gibi, nós não temos nenhuma reverência. E quando nós estudamos sobre santidade, você se lembra que foi citado o trecho de Isaías 6, onde o profeta Isaías diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as orlas das suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles estavam ali no momento de adoração, mas nesse momento de adoração não faltou-lhes reverência para cobrir o rosto e para cobrir os pés, porque eles estavam na presença de Deus, e se eles estavam na presença de Deus, havia santidade, e havia neles erro. Qualquer ser da criação, meus queridos, quando está na presença de Deus, vê santidade e vê em si mesmo erro, por isso eles cobriam o rosto. E aqui nós vemos que aquele que pode estar na presença do Senhor, ele tem que ter 3 aspectos: ele tem que ter um coração consagrado, ele tem que ter atitudes limpas e ele tem que ter fidelidade. Veja comigo o verso 4. Depois de indagar quem é que pode entrar no santo lugar, Davi escreve: aquele que tem mãos limpas, aqueles que não vivem em pecado, aqueles que não têm que se envergonhar, aqueles que não levam uma vida suja, aqueles que não vivem na imoralidade. Mas não só isso, aquele que tem um coração puro, aquele que tem um coração consagrado ao Senhor, aquele que até mesmo as suas motivações são destinadas ao Senhor, são motivações corretas. Não adianta nós passarmos uma tarde toda com aquelas crianças e fazendo bem, distribuindo presente e levando lanche, se a nossa motivação não for a motivação correta. Se você fez isso, meu irmão, só para tirar foto e colocar no seu status depois, eu tenho pena de você, eu preciso orar pela sua vida. Você está com a motivação errada. Você está com a motivação errada. Nossa motivação deve ser sempre a glória de Deus. E para isso nós não só evangelizamos, como nós damos bom testemunho, como nós casamos, como nós temos as nossas amizades, tudo isso nós já vimos aqui, é para a glória de Deus. O próprio profeta Isaías diz mais tarde que as nossas obras para o Senhor são como trapos de imundícia. Aquele que está na presença do Senhor, ele deve ser santo, como santo é Deus, porque ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado quando nós estamos lidando com o sagrado. Nós devemos ter muito cuidado, porque aquele que se esvaziou de si mesmo não veio aqui morrer por nós, padecer numa cruz, para que nós tivéssemos uma vida torta, para que nós tivéssemos e levássemos a vida que nós levamos outrora. Caso contrário, não precisava de Cristo. Não existe uma pessoa que teve um encontro real com Cristo Jesus que continua a mesma. Se não houve mudança, meus queridos, sinto informar-vos, não houve conversão. Há conversão. Jesus Cristo, Ele realmente não julgou aquela mulher que se aproximou dele, que os fariseus queriam apedrejá-la, mas Ele disse: vá e não peques mais. Aquelas simples palavras Ele disse: vá e mude de vida, porque você encontrou a vida, você teve um encontro com o Eterno, então vá e mude de vida. Santidade, nós servimos um Deus que é santo. Mas agora, mais especificamente nesse tema, nós vamos tratar da majestade de Deus. Agora sim, mais especificamente, entramos no Supremo Pastor, que se manifestará para as suas ovelhas. Veja comigo o versículo 7. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Historicamente, esse verso está dizendo dos portais de Jerusalém. Como eu disse para vocês, eles entoavam esse hino a caminho de Jerusalém, onde deixariam a arca, onde Deus na verdade diz que aquele seria o lugar para colocar a arca da aliança. Então, quando ele diz abre-se aos portais, é para que as portas de Jerusalém fossem abertas, para que entrassem o Rei da Glória, para que entrasse aquele que triunfou na batalha.
Mas na verdade, quando nós tratamos desse texto de uma forma messiânica, profeticamente, esses versos eles se referem à ascensão de Cristo depois que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Porque Jesus Cristo, ele foi morto, mas ele ressuscitou. Ele foi elevado aos céus e nesses momentos abriram-se as portas da Jerusalém celestial e entrou o Rei da Glória. Afinal, quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é aquele que esvaziou-se de si mesmo, fez-se carne e nasceu de mulher. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é aquele que não conheceu o pecado, mas por nós ele se fez pecado. Ele por nós se fez pecado para que por ele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é aquele que foi obediente até a morte e a morte de cruz. Este é o Rei da Glória. O Rei da Glória que eles imaginavam tolamente que tinham matado na cruz, qual que, na verdade, ele estava triunfando sobre potestades, sobre as autoridades malignas naquela cruz. Aquilo foi um grande palco onde Jesus, na verdade, ele pisou, ele derrotou o inimigo. Foi ali que Jesus mostrou que ele é aquele que tem poder para dar a vida, mas tem também poder para reavê-la, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi naquela cruz que Jesus olhou para a morte e disse: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Foi naquela cruz que o Rei da Glória venceu a morte. Foi por aquela cruz que hoje nós também vencemos a morte. Foi naquela cruz que ele cumpriu aquilo que o Pai decretou de antemão. Foi naquela cruz que ele se entregou, não foi prego, ele se entregou naquela cruz, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui e um dia com ele nos céus. O Rei da Glória, o poderoso Rei das batalhas, ele entrou triunfante nos mais altos céus. Aquele que esvaziou-se a si mesmo, deixou sua glória no céu e veio até nós por amor. Jesus, ele é o Rei da Glória. É ele, meu irmão, que com grande amor provou naquela cruz o que é ser amor de verdade. Foi naquela cruz que Jesus derrotou o inimigo. Foi naquela cruz. É olhando para aquela cruz que nós temos então os nossos pecados perdoados. É olhando para aquela cruz e crendo no sacrifício de Jesus Cristo que nós saímos de meros miseráveis a herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. É naquela cruz. É naquela cruz que está a vida, enquanto todos pensavam que estava a morte. Foi ali que Jesus deu a vida por nós. Foi ali que ele venceu a morte. Foi ao terceiro dia que ele nos trouxe a vida. Porque da mesma forma que Jesus Cristo foi ressuscitado ao terceiro dia, nós também que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, hoje nascemos para uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova vida, onde nós não temos mais a escravidão do pecado. Nós somos co-herdeiros com o Rei da Glória. Somos servos? Sim, somos servos. Mas também somos filhos de Deus, somos amigos de Deus. Tudo isso porque Ele não negou estar naquela cruz. Refletindo um pouco sobre o Rei da Glória, meus queridos, isso que Jesus fez por nós, quero concluir com vocês com o seguinte pensamento, porque Jesus, enquanto estava com seus discípulos, ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei mais uma vez, para onde eu estiver, estejais vós também. E aí eu quero fazer a seguinte pergunta para você: você crê nisso? Eu não estou perguntando, meu irmão, se você crê no Jesus histórico. Se você perguntasse para aquelas crianças hoje, a maioria delas ia dizer para você que sim, que conhece Jesus. Eu não estou perguntando se você conhece esse Jesus, eu estou perguntando se você crê nessas palavras que ele diz que vai voltar. Você crê que ele vai voltar? Pense aí você mesmo, mas você crê de verdade nisso? Ou você crê porque você aprendeu que essa é a resposta certa que se dá quando é feita essa pergunta?
porque você já aprendeu que não existe outro caminho. Então essa é a resposta que você dá quando te perguntam. Mas eu quero saber, eu desafio você a fazer um pensamento sincero, examinar assim mesmo se você crê realmente nisso. Você crê que Cristo Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi aos céus após 40 e voltará triunfantemente? Meu irmão, você crê a ponto de esperar esse momento mais do que qualquer coisa na sua vida? Você pode honestamente olhar para você e dizer que você espera mais a volta de Cristo do que um carro novo, do que um celular novo, do que um computador novo, do que uma viagem. Você pode olhar para você e pode dizer sinceramente: não, eu aguardo mais a volta de Cristo do que os meus próprios sonhos. Sinceramente, você pode afirmar isso? Quando Lázaro morreu, Jesus Cristo diz que eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim tem a vida eterna, e aquele que crê em mim, não, ainda que morra, viverá. E aí no final ele faz uma pergunta: crê nisso? E essa é a pergunta que eu te faço. Essa é a pergunta que eu te faço. O apóstolo Paulo diz que haverá uma coroa específica para aquelas pessoas que amam a vinda de Cristo. Você receberá essa coroa? Não perguntei se você ama Jesus Cristo, eu perguntei se você ama a vinda de Jesus Cristo. Você crê a tal ponto que Jesus Cristo voltará que você ama, você anseia a sua vinda? O livro dos Romanos diz que a própria natureza geme com gemidos inexprimíveis acerca da volta de Cristo. E você? Ou você tem levado a vida de qualquer forma, de qualquer maneira, e na sua cabeça você vai viver como muitos vivem durante muitos anos, quando for velhinho, vai morrer tranquilamente na sua cama quentinha? Ou você anseia que Cristo volte antes do final da noite desse dia e que nós subamos para a glória com Ele? O que você prefere? Você está tão preocupado com o dia de amanhã que você já tem, a sua agenda já está cheia e você esqueceu de orar para que Cristo volte. Você esqueceu de evangelizar até que o último eleito ouça a palavra de Deus e se converta. Você não faz mais isso. Porque na verdade o Rei da Glória, ele não tem sido o Rei da sua vida. Você não anseia ver o Rei da Glória. Mas eu tenho uma outra reflexão para trazer para você na noite deste dia. E se Cristo voltar agora, e se nós formos arrebatados nesse momento, como você se apresentará a Cristo? Qual é a sua situação perante o Rei da Glória? E na face de Deus, meus queridos, não adianta falar que o outro não fazia, não adianta falar que o líder não era bom, que o crente meu vizinho não era bom, que o fulano vai na igreja e não dá bom testemunho. Na frente de Deus isso não vale absolutamente nada. Na frente de Deus é você e Deus. São as suas atitudes e Deus. Você um dia creu em Cristo como seu Salvador. Você creu que o sacrifício dele é suficiente para salvar a sua vida. Você hoje é um salvo. Você é salvo e você não vai perder a salvação. E não existe realidade nenhuma que mude essa salvação. Não há circunstância que mude essa situação. Não tem problemas que tire essa situação. Não tem pecado que vai mudar essa situação. Mas não tem demônio no mundo que vai mudar essa situação. Você é salvo. Com certeza. Se você crê em Cristo, você é um salvo. Mas e na hora de prestar contas pelas suas palavras, pelas suas atitudes, pelo que você fez escondido na frente daquele cujos olhos estão por toda parte? Como você vai ser recebido por Cristo? Meus amados, vivamos de modo digno de estar de frente com o Rei da Glória. Porque aquele que morreu por você, cuida de você e voltará para você, há de cumprir a sua palavra. As verdades solenes contidas na Bíblia acerca do céu se realizarão na nossa vida, mas também aquelas palavras duras se realizarão.
Porque diz a palavra de Deus que dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Existe uma nova Jerusalém preparada para nós. Existe um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Você tem certeza que você vai habitar nessa nova Jerusalém? Porque é lá que reside o Rei da Glória. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Abaixe sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque o Senhor é grande, o Senhor é soberano, o Senhor é santo e o Senhor é majestoso. Nós louvamos ao Senhor porque nós não merecemos nada, mas ainda assim o Senhor nos amou, mas no amor com um amor tal que deu seu único Filho para padecer naquela cruz e pelos nossos pecados morreu. E nós cremos, Deus, nesse Jesus que esteve lá. Nós cremos que aquele Jesus que estava naquela cruz morreu pelos nossos pecados e depositamos nele nossa fé. Deus nos ensine a viver de modo digno a um dia encontrarmos com o Rei da Glória. Nos ensine a viver de modo santo, para que quando estivermos diante do Rei da Glória, que está assentado num alto e sublime trono, não tenhamos do que nos envergonhar. Deus, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é Deus e louvamos em nome de Jesus. Amém.